ler todo o salmo. A gente fala todo assim, mas ele não é grande, é um salmo, em comparação com muitos outros, um salmo mais curto, mas de uma mensagem extremamente poderosa e valiosa para nós nesses dias. Salmo 3, versículos de 1 a 8, eu quero ler com você, e eu peço que você não feche a sua Bíblia, por favor, porque nós acompanharemos o entendimento, o desenvolvimento de todo o salmo, de tudo aquilo que o salmista registrou para nós, nessa porção da palavra de Deus. Então, queridos, nos diz assim, nós vamos ler ele todo, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, enquanto eu faço a leitura desse texto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Vamos ler juntos o 8? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu queria compartilhar com você o seguinte tema com base nesse salmo. Nós temos razões para confiar em Deus. Nós, eu, você, quem nos acompanha em casa, os cristãos ao redor do mundo, temos razões inúmeras para confiar no Senhor. Hoje nós compartilharemos 3. Mas você sabe muito bem que ao longo da Bíblia nós temos incontáveis razões sólidas para seguirmos confiando em Deus, em meio a tudo que nós estamos vivendo. Davi, ele escreve este salmo, nós poderíamos dizer que é um salmo de súplica ao Senhor, e Davi está recorrendo a Deus nesse momento, porque uma grande tragédia está acontecendo na sua vida. Talvez vai trazer mais sentido, talvez não, com certeza, você se lembrar do golpe militar que Absalão, filho de Davi, tramou contra ele. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 15. Absalão trama um golpe contra o rei, e o rei é o seu pai, e ele faz isso, então toma momentaneamente o reino de Davi, toma a esposa de Davi, toma as concubinas de Davi, e nós poderíamos arriscar a dizer que este golpe duro que aconteceu com Davi foi o golpe mais duro que Davi recebeu ao longo da sua vida. De tudo aquilo que Davi enfrentou, essa crise familiar tirou a paz do rei. Essa crise familiar que se transformou numa crise política dentro do reino, numa crise pública, trouxe temor e desespero ao coração de Davi, porque o seu filho estava planejando matá-lo, e isso se torna público, e isso se torna conhecido de todas as pessoas. Absalão tramou um plano, e ele ficava na porta da cidade, manipulando as pessoas, ganhando o coração das pessoas, e o texto lá nos diz que num determinado momento ele convoca todo mundo a quem ele manipulou, para formar um grande exército para atacar Davi. E é isso que Davi está vivendo. Davi está vivendo um período onde um inimigo externo a ele, um inimigo ao qual ele não controla, se levanta contra ele. E o coração do rei, nesse momento, é um coração que vive o temor e o desespero, muito parecido em alguma medida com o coração de muita gente hoje. Agora é interessante você parar para pensar comigo, o quanto o momento que eu e você estamos vivendo, o quanto ele escancara algumas coisas que nós gostamos de
esconder. Primeiro, nós estamos vivendo um momento que nos mostra o quanto nós somos limitados para preservar a nossa própria vida. Essa conclusão, você já parou para pensar nela? Você e eu, que às vezes nos envaidecemos com as potencialidades do ser humano, nós estamos diante de uma situação que mostra para mim e para você, que você não consegue acrescentar 1 hora de quer no seu dia de vida, principalmente diante de alguns inimigos que se levantam contra o ser humano. Eu gostava muito de usar esse exemplo, eu falava da dengue, agora tem um outro personagem, chama-se coronavírus. Nós estamos num momento onde um vírus que você não vê se tornou seu pior inimigo, e você não tem nada para fazer contra ele se ele te pegar. Principalmente se ele te pegar e te colocar na sua manifestação mais grave. E isso coloca diante da gente o quanto nós somos limitados, o quanto nós não conseguimos estabelecer nada e aumentar o marco de vida, em garantir a nossa existência, nós não estamos no controle de nada. Esse momento nos mostra, nos revela isso. E algumas vezes nos revela também que homens e mulheres de Deus, como eu e você, podem enfrentar momentos de dor, de angústia, de perda, de dúvida, de crise de fé. Então é interessante a gente parar para pensar nisso. Por quê? Porque nesse momento que você está aqui, às 8h07, existem pessoas que ainda há 100 dias não colocaram os pés fora de casa. Que é isso, pastor? Sim. Existem outros que, por causa da condição de saúde, dos riscos que correm, não podem trabalhar, estão reclusos, estão dentro de casa. E a impressão é que se eu for lá fora, o inimigo que está lá me esperando, ele vai me atacar. Então é interessante a gente parar para pensar nisso, a gente parar para refletir um pouco sobre isso, porque do mesmo jeito que Davi tinha diante de si e ao seu redor inimigos que ameaçavam a sua vida, nós de alguma maneira estamos vivendo uma realidade onde existe um inimigo, e todo mundo fala um inimigo invisível, e ele está aí para poder ameaçar a nossa vida. E é diante de tudo isso que nós temos o grande desafio de seguir confiando em Deus. Seguir confiando em Deus, apesar de você olhar para as circunstâncias, para os fatos do dia a dia, e os fatos do dia a dia não mostrarem para mim e para você os elementos que nós temos, palpáveis, tocáveis, para nós seguirmos confiando em Deus. Mas nós vamos ver a experiência de Davi, e vamos ver como Davi confiava em Deus, e por que Davi confiava em Deus. E é aqui que você vai levar para casa 3 razões para você seguir confiando em Deus. E a primeira razão para você seguir confiando em Deus é porque Deus nos protege. Por que você deve seguir confiando em Deus? Porque Deus nos protege. Olha o versículo 3. Apesar de crescerem contra Davi o número dos adversários, versículo 1, apesar de crescerem contra Davi o número daqueles que zombam dele e do Deus dele, Davi no versículo 3 diz, apesar de tudo isso, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é quem me protege. O escudo protege na guerra. Agora, o escudo, ele não impede a guerra. O escudo, ele não impede que o guerreiro seja ameaçado. O escudo protege o guerreiro em meio à guerra. E só faz sentido ter escudo se você está em meio a ameaças e guerras. Se a vida corre bem, obrigado, você não precisa de um escudo. Os guerreiros no tempo de Davi não andavam passeando com um escudo como se fosse um elemento qualquer. Não, um escudo, ele tinha um propósito. Ele tinha o propósito de proteger contra o adversário na guerra. Agora entenda o que Davi está dizendo. Davi está dizendo que se nós temos ameaças externas a nós temos um Deus que no meio das tribulações, das lutas, da guerra, das dificuldades, nos protege das artimanhas, dos planos e das ameaças do adversário e de qualquer inimigo que se levante.
Davi está dizendo isso e usando essas palavras porque ele confiava em Deus, porque ele sabia que Deus o protegia em todos os momentos, diante de diversos adversários, para lutar contra adversários que estão externos a ele, que estão diante dele, que estão longe dele. Davi é aquele que já experimentou de maneira perceptível, visível. Davi já viu inúmeras vezes o livramento e a proteção de Deus. Então é por isso que ele diz que apesar dos inimigos, apesar de tudo que está acontecendo, de adversários crescerem em número e de zombadores também, Davi diz, apesar de tudo isso, apesar dos inimigos aumentarem, da ameaça aumentar, Deus é o meu escudo, é Ele que me protege, mesmo diante da guerra, mesmo diante do inimigo, e no meio da guerra, eu tenho alguém que me protege, que é o Senhor. E Davi sabe que o Senhor o protege, tanto é que ele clama, versículo 4, como o Senhor o protege, Davi clama ao Senhor naquele momento, ele clama ao Senhor que o protege, e ele sabe que o Senhor continua o respondendo. Você não pode esquecer, enquanto nós meditamos, que Davi está diante da perseguição do seu próprio filho. Uma coisa, meus irmãos, é nós pensarmos na ameaça de um vírus. Outra coisa é nós pensarmos na ameaça de alguém que declaradamente nos odeia, que não tem nenhum laço de relacionamento conosco. Outra coisa diferente é pensarmos na ameaça, na perseguição do próprio filho, do filho amado, do seu primogênito. É diante dessa perseguição que Davi está dizendo que Deus é o seu escudo, que Deus o protege, que ele clama a esse Deus e que esse Deus o responde. Diante dessa perseguição, o que Davi fez? Ele se lembra da proteção de Deus e ele clama a Deus, ele busca a Deus, ele ora a Deus, porque ele sabia, ele tinha convicção, ele tinha certeza que as suas orações não seriam em vão, diante daquilo que ele estava enfrentando. Irmãos, todos nós que estamos aqui e também os que não estão, estamos sofrendo em alguma medida tudo o que está acontecendo. Não tem ninguém dentro desse recinto e se entrar alguém ali, não me importa quem entrar, vai contribuir com o que eu estou dizendo. Em alguma medida, em alguma área, nós estamos sofrendo as consequências de toda essa realidade que nós estamos vivendo. É inevitável, chegou, nos alcança, mexeu com a vida, mexeu com a estrutura, mexeu com a história, mexeu com a economia, mexeu com tudo. Algumas pessoas já foram, alguns irmãos em Cristo. Hoje eu ouvia um pastor querido, que estudou comigo, inclusive, dizendo isso, olha, na nossa igreja, nessa semana, nós sepultamos mais um irmão, vítima do Covid-19. Inúmeros são os que estão enfermos por causa disso. Muitos estão se recuperando, é verdade. Agora, todos nós estamos correndo risco de contágio. Se não estamos correndo risco de contágio, algum outro desdobramento vai alcançar a nossa vida, se já não alcançou, como eu acabei de dizer. Risco de perda de empregos, risco de adoecimento, risco de perda de renda, a sociedade mudou a sua estrutura, tanto é que você está vendo a configuração que você está num culto. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção que nós estamos vivendo como se lá fora tivesse um inimigo que é invisível. Um inimigo que é invisível e contra o qual nós temos que tomar todas as medidas de proteção que são necessárias. Agora, nós precisamos entender que acima de todas as medidas que são necessárias de proteção contra esse inimigo invisível, acima disso está Deus que nos protege. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Meu irmão, se o Senhor não honrar os cuidados que você toma, espero que vocês tenham tomado, que você tenha tomado, se o Senhor não honrar os seus cuidados, é em vão o que você faz. Porque a nossa proteção está em Deus, é Ele que é o nosso escudo. Se, por exemplo, na nossa igreja nós não ouvimos ninguém dizer que alguém da igreja foi contaminado, é porque Deus é o nosso escudo. É porque é Ele que nos protege. Porque se Ele não nos proteger, tudo que nós fizermos não tem validade nenhuma. Isso é um fato. E é justamente por causa disso que Davi confiava no Senhor, mesmo diante das ameaças que o seu filho Absalão trazia sobre ele. Irmãos, nós servimos a um Deus que nos protege do mal. E é por isso que nós temos que, como nós cantamos o culto inteiro, seguir confiando nele. É por isso que nós precisamos avaliar
se o medo que nós estamos tendo, beirando em alguns casos a irracionalidade, se ele não está ligado, não é uma ameaça real lá fora, mas uma crise de fé do seu coração. Você perdeu de vista quem Deus é, você perdeu de vista como Deus nos protege, você perdeu de vista quem Deus é para o seu povo, Ele é o nosso escudo. É por isso que Davi confiava em Deus, e é por isso que eu e você, irmãos, nós precisamos orar por tudo e crer que Deus vai nos responder. Nós não podemos perder a esperança e entregar os pontos em todas as ocasiões, em todas as situações. Deus tem interesse em manifestar sobre nós a sua proteção e o seu cuidado. E é justamente por causa disso que eu e você, em primeiro lugar, podemos confiar em Deus, porque Ele nos protege e continua ouvindo as nossas orações. Em segundo lugar, nós devemos confiar em Deus, porque é Ele que nos sustenta. Versículo 5. Versículo 5, Davi, é um versículo que nós conhecemos, eu particularmente gosto muito. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Deus é que nos protege dos inimigos externos, mas Deus também é que cuida das nossas agitações internas. Muitos de nós aqui estamos igual um pato, né, na água. O pato na água, você olha para ele nadando, ele está com toda a classe, né, deslizando sobre a água. Como é que está o pé dele? Agitado, batendo agitado. Como é que ele está por cima da água? O que você vê? Ele quietinho, com classe. Como é que está o pé do pato? Agitado. Muitos de nós aqui estamos assim. Temos inimigos externos e agitações interiores. E um dos maiores inimigos que nós temos nesse momento está dentro de cada um de nós. Irmãos, porque o diabo, em nome de Jesus, a gente pode repreender. A autoridade do nome de Jesus dá conta da manifestação dele. Agora, a nossa fragilidade, a nossa ansiedade, a nossa agitação interna, não adianta você repreender. Não adianta você chegar no espelho e dizer, eu repreendo você, ansiedade, em nome de Jesus. Vai estar agitado do mesmo jeito. Numa batalha, isso é importante a gente entender o que Davi está vivendo. A melhor coisa que podia acontecer para Absalão ganhar essa batalha de Davi, é Davi ter as suas emoções abaladas. Se Davi se descompensasse, se desequilibrasse, era ponto para Absalão. Se Davi percebesse e começasse a considerar, eu não vou conseguir vencê-lo, eu estou com medo, eu estou aterrorizado, ponto para Absalão. Se Davi fosse dominado por um temor interno, Absalão tinha ponto na guerra. Tanto é que o texto nos diz que algumas pessoas chegaram para dizer para Davi, enquanto Absalão juntava o seu exército, algumas pessoas diziam para Davi, Davi, não tem jeito, está todo mundo com Absalão, todo mundo aceitou a proposta de Absalão, e está todo mundo vindo contra a gente. E é interessante, meus irmãos, nós percebemos que isso com certeza trouxe um incômodo para o rei. E isso com certeza fez com que Davi tivesse que administrar os seus sentimentos e os sentimentos de todas as pessoas que estavam ao lado dele. Todo mundo ouviu dizer que o grande exército de Absalão estava vindo. Como que diz os versículos 1 e 2? Números de adversários que se crescem, numerosos são os que se levantam contra ele, muitos que dizem e zombam. Esses são os adeptos de Absalão. E esse grande número de pessoas mexeu com o emocional da tropa de Davi. E é bem possível que em algum momento Davi pode ter começado a perder o sono, que é o que acontece com muitos de nós nos nossos dias. Ninguém aqui pode dizer que não se pegou em nenhum momento preocupado com o que está acontecendo. Temeroso com o que vai ser. O que vai ser de nós, pastor, daqui a um mês, daqui a 2 meses? O que vai ser do meu emprego? O que vai ser da minha família? O que vai ser da igreja? Pastor, das pessoas que eu amo, como que vai ser essa história? Eu dou quase 100% de certeza que todos nós aqui em algum momento fizemos algum questionamento assim. Temores internos, que se não forem colocados no seu devido lugar, pode mexer e abalar a nossa fé, pode nos fazer esmorecer, pode nos colocar para baixo. Mas nós olhamos e vemos que mesmo Davi vivendo uma situação aparentemente incontornável, não tinha jeito de resolver, perseguido pelo seu filho,
Davi confiou em Deus, porque era Deus que sustentava. É a mão de Deus que estava sobre Davi, protegendo, cuidando, apoiando, sustentando. É isso que ele está dizendo no versículo 5. Por que ele consegue dormir sabendo que tem um exército querendo matá-lo? Porque ele sabe quem o sustenta. Foi a confiança no sustento de Deus que livrou Davi dos terríveis temores do coração naquele momento. Confiança em Deus. Irmãos, Davi fala que ele consegue deitar e dormir, pegar no sono. Dormir, um sono tranquilo, é sinônimo de confiança em Deus. Tudo bem que tem gente que dorme indiferente da situação, isso é um fato. Mas tudo bem também que tem muita gente que quando as coisas ficam preocupantes, a insônia é a primeira convidada da noite. E ela denuncia as lutas que nós estamos tendo. Ela denuncia os nossos temores interiores. E o que nós estamos vendo Davi dizer? Por que Davi consegue pegar no sono? Porque acabou a guerra? Porque diminuíram os inimigos? Não. Porque Deus sustenta. Porque Deus ouve a oração. Porque Deus protege. E eu e você precisamos acordar todos os dias lembrando dessas verdades. Precisamos confiar em Deus, porque até aqui Deus tem sustentado a nossa vida. E crer que Ele há de sustentar. Você está aqui ouvindo a minha voz às 8h22. É porque Deus te sustentou até aqui. E nós cremos nesse Deus que continuará nos sustentando. Não me importa o que virá, não é que nós não vamos dar importância. Indiferente do que virá, nós vamos seguir confiando em Deus. Mesmo que o cenário se torne ainda mais caótico, mais complicado, nós vamos seguir confiando em Deus, porque é Deus que nos sustenta e tem nos sustentado poderosamente até o dia de hoje. E não me pergunte, pastor, como que eu faço para saber se Deus está me sustentando? Você está aqui, querido, querida, você está aqui, você não está numa UTI. Você está aqui, você está me ouvindo, você está com saúde. Deus tem te sustentado até o dia de hoje, e é por isso que nós devemos seguir confiando nele. E em último lugar, nós podemos seguir confiando no Senhor, porque Ele é o Deus que nos salva. O Senhor é aquele que nos salva. Olha como que Davi termina este salmo. Levanta-te, Senhor. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre urgentemente. Senhor, vem e intervém naquilo que eu estou vivendo. O clamor de Davi é igual ao nosso clamor em alguns momentos. A nossa vontade é que Deus viesse socorrer-nos urgentemente e colocasse a sua mão sobre essa realidade e fizesse com que acabasse tudo enquanto é tipo de coronavírus que está espalhado sobre a face da terra. No fundo, muitos de nós gostaríamos que isso acabasse da noite para o dia, porque isso tem nos causado sofrimento. E o clamor de Davi é justamente por causa desse sofrimento. Ele clama que Deus se levante, ele clama que Deus o salve. Davi tem noção dos perigos que estavam diante dele. Davi sabe que o exército de Absalão estava cercando o lugar onde ele estava. Davi sabe muito bem que os exércitos de Absalão eram bem treinados. Davi sabe muito bem que eles estão conspirando contra ele. Davi segue confiando em Deus. Deus já o protegera em outros momentos. Deus já havia sustentado a sua vida. Deus então salvaria Davi do perigo oferecido por Absalão e pelos seus exércitos. Davi clama, e ele usa uma expressão que você precisa entender. Davi fala: fere eles no queixo, Senhor. Senhor, fere eles no queixo e quebra os dentes deles. Ferir o inimigo no queixo e quebrar os dentes deles é uma humilhação para aquele que é ferido. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, do jeito que eu estou sendo humilhado por Absalão, a vergonha que ele está me fazendo passar, retribua a ele na mesma medida, que ele seja envergonhado pelo Senhor, que o Senhor traga salvação sobre a minha vida, mas que o Senhor também retribua a ele tudo aquilo que ele me tem feito passar. Senhor, eu estou sendo humilhado pelo meu próprio filho, retribua-o diante de tanta maldade. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. O Senhor tem a palavra final. O Senhor é aquele que tem a salvação. Do Senhor é a salvação, ele diz no versículo 8. E é bom ouvir isso, irmãos, no momento final deste culto,
Porque nós vivemos num tempo de incerteza. Você olha para todo canto, incerteza, insegurança, agitação. E eu tenho quase certeza que no meio de toda a incerteza que nós estamos vivendo, você está cansado de tudo isso que nós estamos vivendo e alguns de nós sem esperança. Isso eu tenho convicção. Cansados dessa realidade, cansado de notícias, cansado de rede social, cansado de um monte de coisa, cansado de máscara, cansado de tudo. E talvez em alguns momentos assim, perdi a esperança. Talvez os irmãos que estão em casa estão cansados de assistir culto pela internet, cansados de ficar vendo a gente quadrado assim no celular, ou de ficar vendo a vida pelo quadrado da janela. Para quem está em casa e para nós, Davi nos ensina a mesma lição. Nós devemos continuar confiando em Deus, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, porque o versículo 8, o último versículo do Salmo nos diz isso. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. Você faz parte do povo de Deus. O Novo Testamento nos diz que em Cristo nós já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Não é que você vai receber, você já recebeu. Mesmo que você olhe para as circunstâncias, assistam os jornais, olhe para a internet, olhe para tudo, e você não veja algo que te inspire isso. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós temos que ir para casa lembrando da salvação de Deus. Deus salvou Davi de Absalão. Absalão morreu, gente. Davi não. Só que a salvação de Deus, ela se cumpre lá no Antigo Testamento, onde quem morre não é Absalão, mas é Cristo, que ressuscita, que está à direita de Deus, que vai voltar para julgar vivos e mortos. E aqui você não pode perder de vista o que nos espera. Depois que Cristo julgar vivos e mortos, existe um lugar que está preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou por coração nenhum humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Lá em Apocalipse fala de um lugar onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem pranto, nem doença, nem coronavírus, nem nada disso. É isso que nos espera, a vitória final, esse tempo que irá passar, um sentimento de sofrimento que experimentamos agora, que não vai ter lugar naquela realidade. Agora, pastor, quando que vai ser isso? Não sei, mas eu sei de uma coisa, que nós temos inúmeras razões para confiar em Deus. Nós devemos seguir confiando em Deus, queridos, até que chegue esse momento. Confiando em Deus porque Ele nos protege. Confiando em Deus porque Ele, além de nos proteger, Ele nos sustenta. Confiando em Deus porque, além de proteger e sustentar, Ele é o nosso Salvador. E Ele salva a nossa vida. Salva a nossa vida das ameaças do hoje e nos dá uma salvação eterna que nada pode tomar das mãos dEle. E é por causa disso que eu convido você a começar essa semana confiando em Deus. As mãos do Senhor sustentam o céu, não somente o céu, sustentam o seu viver. E é o seu amor que nos guiará daqui até o fim. Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos?